Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu vídeo! Hoje não será uma entrevista, como muitos estão me perguntando, me pedindo. Lari, conta a sua história, fala de psicologia. Então eu quero contar a minha história para vocês entenderem como que foi o meu processo de escolha, como que eu construí a ideia da psicologia, como que ela se desenvolveu no decorrer da minha vida, e a minha realização hoje enquanto profissional. Eu entendo muito que se eu tivesse feito um processo de orientação vocacional e profissional ali no ensino médio, antes de eu ingressar na faculdade, eu teria escolhido psicologia sim. Tá bom? Acho que é isso que se encaixa no meu perfil, nos meus interesses, na pessoa que eu sou, nas minhas vocações, daquilo que eu faço com habilidade e facilidade natural da vida. Então, eu vejo que eu escolheria psicologia. Porém, eu não perderia tempo fazendo cursos de especialização, pós-graduações em área da psicologia que não se encaixa de forma nenhuma no meu perfil. E aí, no decorrer do vídeo, da nossa conversa, vocês vão entender o motivo. Talvez se eu tivesse feito uma orientação vocacional e profissional, eu já tinha entendido aonde eu queria chegar, entendeu? Aonde eu ia me sentir feliz, realizada, eu ia executar com excelência, tá bom? Então vamos lá, quero contar a minha história para vocês. Para quem ainda não segue o canal, né? Para quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí, deixa o seu like se você gostar desse vídeo. E toda semana um conteúdo novo de alguma profissão, alguma entrevista, para vocês conhecerem mais sobre as profissões, estarem por dentro, conseguir mandar para aquele amigo que está pensando em fazer isso, para ele saber como é que funciona, tá bom? Deixa aqui sua sugestão também de profissões que vocês gostariam de ouvir, de ter informações, de ter conhecimento, que aí eu vou traçando o meu plano de convites de entrevistas, tudo bem? Então vamos lá. Eu escolhi fazer psicologia com 15 anos. Eu estava no segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio. E foi muito fácil escolher psicologia. Eu comecei a ter contato com pessoas que tinham feito psicologia, eu comecei a estudar sobre, e eu gostei muito da área de atuação. Eu sempre fui a amiga ouvinte, a familiar ouvinte. Então, a minha família sempre me procurou para resolver conflitos, para procurar ajuda de resolução. Então, eu já tinha isso ali do meu início da adolescência muito construído, de resolução de conflitos, de ajuda, de escuta. As pessoas gostavam de me procurar para receber conselhos, para desabafar. Elas falavam que eu ouvia com o coração. Eu gostava de ouvir isso. Meus amigos me ligavam às vezes para compartilhar alguma situação e falava, Lara, é muito bom falar com você, ouvir o seu conselho, ter um olhar seu sobre de fora do que está acontecendo. E eu nunca fui uma pessoa assim que eu passava a mão na cabeça da pessoa que vinha se aconselhar ou desabafar comigo. Eu sempre ponderava assim, amigo, ou minha irmã, ou meus irmãos, meu pai, minha mãe. Assim, não, eu entendo o que você está falando, mas você percebe que você também tem errado nesse sentido? Você não está olhando para essa. Não está tendo essa visão da coisa. Então, eu sabia falar com amor também. Isso não era uma percepção minha. As pessoas me mostravam isso, me elogiavam em relação a isso, e eu já tinha um interesse, um quê com a psicologia, que foi me direcionando a escolher psicologia, porque eu sabia que com psicologia eu ia cuidar de pessoas, eu ia ouvir situações, eu ia tentar arrumar o mundo emocional de alguma forma, entendeu? Então eu ingressei na faculdade de psicologia. É, Lá na faculdade eu tive muitas experiências extracurriculares e curriculares, então experiências de estágio, de tanto o estágio obrigatório, que é o estágio clínico, e o estágio direcionado, que eu fiz estágio em brinquedoteca, atendendo crianças, como estágio extracurricular. Com 18 anos, no segundo ano da faculdade, eu comecei meu estágio em uma penitenciária em Tremembé. Então lá eu fiquei, fiz todo o processo do estágio lá dentro. É uma prova que você faz para entrar, eu passei. E lá eu tive a minha primeira experiência real,
né, de atendimento, de exercer supervisionadamente a psicologia. Então, lá eu atendia presos, eu fazia os reeducandos, né, os detentos, uma escuta tanto de acolhimento de presos que tinham acabado de chegar naquela penitenciária, eu precisava pegar as informações dele, tanto de para a penitenciária conseguir direcionar esse preso em relação à cela, a pavilhão. Então, tinha uma questão de escuta, de pegar os dados, pegar informações, iniciar um prontuário, fazer uma triagem para saber se esse preso necessitava de atendimento psicológico ou não. Então, eram feitos grupos terapêuticos a primeira penitenciária que eu estagiei, ela era semiaberta. Então, o preso ele já estava no penúltimo processo de, de ganhar liberdade. Então, ali já iniciava um processo de palestras para como que vai ser na rua, como que você vai reiniciar a vida, quais são as estruturas governamentais que você tem de possibilidade para se reintegrar à sociedade. Então, realizava esse tipo de palestra também. E também, no meu primeiro estágio, eu auxiliava a minha supervisora a fazer os testes criminológicos. Então, um preso, quando ele ganha um benefício, ele passa pelo regime fechado, o semiaberto, o aberto e a liberdade, né? Então, quando ele ia transitar de um regime para o outro, saía do fechado para ir para o semiaberto, ele tinha que passar por um teste criminológico, uma avaliação que ele dava aptidão de diversos setores, tanto psicólogo, assistente social, guardas, diretor da penitenciária, dando aptidão para esse detento transitar para a próxima. Para um novo um benefício, né? Ele transitar para o próximo benefício. Então, esse detento ele pode ou não receber esse benefício. Então, eu auxiliava a minha supervisora a realizar, né? A fazer uma avaliação do detento, a fazer os questionários necessários para ela montar esse laudo. Então, foi uma experiência muito enriquecedora, muito gratificante para mim. Porque ali eu aprendi a lidar com um público muito específico, uma realidade que não era tão presente na minha vida, né? Não era nada presente na minha vida. Eu lidei com histórias, por mais que a gente tenha um olhar pro preso, a hora que você tá ali dentro, você tá ouvindo histórias. A psicóloga, ela tem que deixar todos os preconceitos, todas as ideias dela do lado de fora e entrar ali dentro olhando um ser humano. Então, eu olhava esse ser humano e eu tentava entender porque eu queria, porque isso era bom para mim, que esse detento ele se reintegrasse à sociedade da melhor forma possível. Isso é bom para a sociedade, isso é bom para as pessoas que estão aqui fora, né? Então, fazer um trabalho de deixar todos os nossos preconceitos na rua e entrar ali dentro e acolher aquele ser humano e direcionar aquele ser humano para ele não voltar para o crime era um desafio e uma experiência maravilhosa para mim, de crescimento enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, eu tive experiência em 2 penitenciárias em Tremembé, tanto do regime fechado como do semiaberto, e ali eu aprendi demais. Acho que foi o startar da minha experiência realmente, né? E quando eu entrei, quando eu pensei em psicologia, eu me interessei muito pela área, mas chegou um momento que eu comecei a me sentir frustrada com a questão do concurso público, sabe? Eu não me via sendo uma pessoa concursada, cumprindo horário, tendo uma responsabilidade gigantesca de saber se essa pessoa está apta a voltar para a rua ou não. Então, por mais que eu tivesse me interessado por essa área, a hora que eu entendi os desafios da área e qual seria a minha responsabilidade nela, eu entendi que eu não tinha perfil para aquilo. E aí foi onde eu concluí o meu estágio, mas eu não quis me investir em um estudo para entrar nesse concurso. Até porque foi nesse momento que eu também entendi que eu não tinha perfil para concurso público. Eu não sou uma pessoa que se interessa por isso, porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de transitar em áreas. Eu gosto de conhecer um pouco disso, um pouco daquilo, e investir a minha vida por determinado tempo em determinada área, depois tentar uma outra área.
Eu acho que o concurso público, dentro da minha percepção, dentro da pessoa que eu sou, me prenderia muito no sentido de que eu iria pensar, poxa, eu me esforcei tanto para estar aqui hoje e agora eu tenho que sair para eu tentar outra coisa. Entende? Então eu prefiro muito o mundo do lado de fora do concurso público. Depois disso, eu tive experiência com atendimento clínico dentro da faculdade e a brinquedoteca. Eu tinha duas possibilidades de estágio: a saúde ou a educação. E eu escolhi ir para a educação, porque sempre tive facilidade com criança, sempre gostei de criança. E ali, numa imaturidade, eu pensei: eu acho que eu tenho que trabalhar com criança. Eu acho que é isso que dá certo. Eu não considerei todos os fatores que envolve trabalhar com criança. Só entendi que eu gosto de brincar com criança, eu me dou bem com crianças, então eu vou cuidar de crianças. E eu acabei investindo o meu conhecimento inicial no atendimento infantil. Então, eu saí da faculdade, eu fiz uma especialização em autismo e deficiência intelectual e eu fiz as duas pós-graduações simultaneamente. Tanto essa de intervenção para autistas e deficientes, como a psicopedagogia e psicomotricidade. Tudo para eu voltar o meu conhecimento para a infância. Terminei essas duas pós-graduações e eu já clinicava, já tinha a clínica, atendia crianças, atendia adultos também, mas eu tinha um foco principal com crianças. Depois eu ingressei na prefeitura de Pindamonhangaba, trabalhando no CAPS infantil. O CAPS, não sei se vocês conhecem, ele tem um direcionamento justamente para essas crianças, autistas, deficientes, intelectuais, cognitivos. Então, eu podia exercer um pouco dessa minha especialização nesse momento com o CAPS infantil, né? E ali eu fiz um processo também muito enriquecedor para minha vida profissional, mas mais uma vez eu entendi que não era o meu perfil, não era aquilo que eu me encaixava, que eu me enquadrava. Apesar de eu gostar, exercer com excelência tudo que eu fazia, eu tinha uma dinâmica que fugia do meu controle. Então eu entendi que eu era uma pessoa que gostava de direcionar as coisas e ver as coisas acontecendo. Então, e aí você viu o resultado, isso era gratificante. Então eu gosto de ver resultados. Eu entendi que esse era o meu perfil. Então, eu entendi que eu gosto da pessoa que tá ali, que me procura para terapia, mas que ela por si só está empenhada. Então, é isso que eu falo da importância da orientação vocacional e profissional. Se eu tivesse entendido esse meu perfil lá atrás, eu já teria colocado todas as minhas energias, investimento em conhecimento, investimento em pós-graduações, especialização, voltado para a área que faz sentido para mim, conhecendo o meu perfil, minhas características, a minha vocação. Então, foi quando eu entendi que o adulto que está pagando pela sua terapia, está investindo, ele vai fazer acontecer. Ele vai realizar o processo, as orientações. A minha abordagem é TCC, então ela é bem ela é bem direcionada, né? O paciente chega com a queixa e eu desenvolvo um processo terapêutico com ele e ele é executado. Foi onde eu me vi realizada e feliz, aonde eu nunca imaginei estar feliz, que é cuidando de adultos. Adultos empenhados em realizar o seu processo terapêutico, né? Adultos, adolescentes também, é uma área que eu gosto, porque o adolescente ele já é mais independente, ele gosta de ser desafiado na maioria das vezes. Então hoje eu me vejo muito realizada cuidando de adolescentes e adultos. Tá? Porque é um trabalho que eu vejo acontecendo, eu vejo o processo. Tem pessoas que não vão estar apegadas a isso, que não é interessante o processo. Ela se sente realizada ali no dia a dia, na rotina, em saber que ela está fazendo um pouquinho. Isso não é o meu perfil. Então, se eu tivesse, mais uma vez, entendido lá atrás essa dinâmica, como eu enfrento, como eu lido com as coisas, eu teria direcionado muito melhor o meu conhecimento, né? Então, hoje é isso que eu faço. Paralelo a essa realização de cuidar de adolescentes e adultos, de sentir satisfação de ver os processos acontecendo,
eu tenho a minha função como psicóloga de uma medicina ocupacional. Na medicina ocupacional, eu desenvolvo um trabalho de avaliações psicossociais, onde eu avalio se esse funcionário ele está apto ou não a desenvolver determinada função. E para eu entender se ele está apto ou não, existe todo um processo de escuta, de percepção que eu preciso avaliar para saber se ele não vai correr riscos desenvolvendo aquela função. E nessa escuta, é nítido como as pessoas, elas podem estar felizes, infelizes na sua profissão, eles expressam muito esse sentimento. E eu atendo essas pessoas anualmente. Eles passam lá, depois existe o exame periódico, porque ele já está executando a função, então a gente conversa de novo. Então, todo ano eu estou encontrando essas pessoas e fazendo o processo novamente com elas. E é interessante porque eu consigo ouvir e entender se essa pessoa está realizada ou não, fazer pequenas orientações, pequenos ajustes, e encontrar essa pessoa depois de um ano e ouvir, Larissa, eu ouvi o que você falou, eu coloquei em prática e melhorou muito. Às vezes é uma escuta até, olha, tudo bem, eu posso te dar aptidão para sua função, mas você tem um perfil dessa pessoa. Enfim, eu consigo estruturar um movimento que depois de um ano eu enxergo essa pessoa num outro momento, numa nova situação. E é gratificante isso para mim. Quando eu uni as duas coisas, né, eu quero ajudar pessoas a estarem felizes e realizadas profissionalmente. E o meu interesse e amor que eu tenho de atender adolescentes e adultos, eu entendi, é isso aqui que eu quero para minha vida. Eu quero ajudar adolescentes a fazerem escolhas profissionais conscientes, para eles não serem frustrados na vida adulta, eles conseguirem sentir realização no exercer da sua função. Como ajudar adultos a enfrentar a dinâmica profissional da vida, a enfrentar a ansiedade, a rotina, a fazer novas escolhas. Então, foi aí que eu me encontrei. Eu uni os dois fatores e falei: é isso aqui que eu vou dedicar a minha vida. Apesar de já fazer isso desde a época da faculdade, de ajudar pessoas, de fazer orientação vocacional e profissional, eu quis me especializar nisso e é isso que eu tenho feito desde então, desde que eu entendi que era isso que me trazia realização, que era isso que eu fazia da melhor forma possível e que me trazia gratificação, tá bom? Então, eu sou muito feliz com a minha profissão, sou muito realizada e é por isso que eu falo, mesmo que você já saiba o que você vai fazer, Larissa, eu já sei, eu tenho certeza, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero trabalhar, quero empreender, quero trabalhar com enfermagem, você já saiba isso. A orientação vocacional e profissional, ela vai te direcionar para o filtro que existe dentro da sua profissão. Ela vai te mostrar, você vai para essa área, mas você vai ser muito melhor, muito mais feliz, muito mais realizado, vai exercer o seu trabalho com muito mais excelência se você escolher esse nicho aqui da sua profissão, se você ir por esse caminho. Porque é a partir da orientação vocacional e profissional que você consegue filtrar isso aqui se encaixa, agora eu sou pai, agora eu sou mãe, então eu quero minha profissão dessa forma, ou então, agora eu quero viajar fora, morar um tempo fora, como que eu vou administrar isso? Eu quero estar perto da minha família, como que eu vou administrar? Eu tenho esses interesses, é isso que me traz realização, é isso que é o meu reforço positivo quando eu concluo. Então, você consegue olhar para o todo e encaixar isso na sua vida e tudo fazer sentido, trazer realização, trazer o retorno financeiro, porque a partir do momento que você tem realização, o retorno financeiro é consequência disso, né? Então, a orientação vocacional e profissional, ela é importante, inclusive, quando você já sabe qual que é o start da sua vida, porque aí você vai considerar o que esperar, o que fazer, como encaixar, tudo bem? Então, isso é um pouquinho da minha história, tá? Desde quando eu defini que é a orientação vocacional e profissional que eu quero desenvolver para o resto da vida, por até quando Deus permitir que eu desenvolva. Tá? Sou muito feliz na minha profissão. Se eu tivesse feito uma orientação vocacional e profissional antes, eu já escolheria a psicologia, já seria direcionada para a psicologia, eu consigo visualizar isso. Porém, eu não teria gastado tempo, muito dinheiro em especializações que hoje eu vejo e
assim, né? É um tempo, porque foi 2 anos em uma, 1 ano e meio na outra, mais um tempo tentando ingressar no mestrado, ingressando nas aulas especiais de mestrado. Então, eu teria direcionado o meu conhecimento, as minhas energias para uma única coisa, tá? E tempo, dinheiro são essenciais na nossa vida. Quando a gente já foca no nosso objetivo, já direciona ele, é muito melhor, muito mais simples, menos dúvidas, menos oscilação. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Não causa confusão, porque às vezes você está frustrada com a atuação, ou frustrado, e a questão não é sobre a profissão. Não é? Você já volta assim, acho que eu não sou feliz como psicóloga, eu não sou feliz com isso. E às vezes está só ali no campo que você está atuando. Tá bom? Então a orientação vocacional e profissional é importante, inclusive, para você que já tem uma profissão, para você conseguir se encontrar dentro dela também. Tá bom, gente? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, deixe seu like no canal, se inscrevam toda semana. Tem conteúdo novo aqui para vocês. Deixa nos comentários o que você gostaria de ouvir, qual tipo de profissão vocês gostariam de conhecer, que vai ser muito importante para mim também, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.